Qual o medo que mais te paralisa e como você pode enfrentá-lo? O medo assusta você? Você tem medo de tudo? Medo de qualquer coisa? Medo de seguir em frente? Sou Flamínio Vaz, psicanalista clínico, e hoje nós vamos falar sobre o medo. Como que o medo age no sujeito, como que o medo prejudica o ser humano e como que o medo pode ajudar o ser humano a viver de uma forma melhor. Bem, pessoal, nós vamos primeiro entender como é que surge o medo, a partir de quando que o ser humano começa a sentir medo. Na infância, quando nós somos crianças, nós passamos por muitos traumas. Por mais que sejamos bem cuidados, que os pais nos cuidem bem da gente, sempre nós desenvolvemos alguns traumas. Esses traumas, no decorrer da vida, eles vão sendo filtrados e na vida adulta não nos influencia em nada. Porém, tem alguns tipos de traumas que nós vivenciamos na infância que eles se manifestam na vida adulta na forma de medo. Esse medo, ele, pela psicanálise, ele é o pai, considera como sendo o pai da ansiedade. Por quê? Geralmente a ansiedade ela surge de algum evento traumático na infância. Existe uma correlação direta com essas duas situações. O medo ele é favorável em algumas situações, mas na maioria das vezes ele é extremamente prejudicial ao ser humano, porque ele bloqueia o ser humano. Ele faz com que o ser humano fique inseguro e fique extremamente ansioso. Como diferenciar o medo racional da ansiedade desnecessária? Pois é, veja bem, o medo racional é o medo que a gente presencia diariamente em muitas circunstâncias da vida. O medo, por exemplo, um medo por um cachorro, um pitbull. Em algum momento você se depara com um animal e você tem medo daquele animal, mas você sabe que aquele medo é um medo racional, que você pode controlar, enfim, aquilo, quando ele desenvolve uma ansiedade leve, moderada ou severa, aí sim ele pode complicar a sua vida, pode comprometer a sua vida e você passar a ter medo o tempo inteiro, toda vez que você for se deparar com um cachorro, entendeu? Não só o pitbull, mas qualquer cachorro. Mas é um medo racional, né? Mas existe um medo irracional, é aquele medo que você fica imaginando que vai acontecer determinada situação e você já está com medo. E você talvez nem venha a vivenciar aquela situação durante toda a sua vida. Por exemplo, eu fico com medo de que eu vou me deparar com um leão em um determinado momento em minha vida. Mas qual é a chance de eu me deparar com um leão, um animal violento, um tigre, enfim, no bairro que eu moro? Praticamente nenhuma, né? Mas eu tenho medo que se um dia eu encontrar um leão em algum lugar, eu vou morrer. Um tigre, uma onça, enfim, né? Então são medos assim irracionais, né? De situações que foge à nossa realidade de momento presente, entendeu? O medo, ele por ser considerado o pai da ansiedade, digamos assim, né? Todo ansioso, no fundo, tem muito medo, medo de algo, ou de qualquer coisa, de qualquer situação, enfim, medo de sofrer, medo de perder, medo de fazer errado, medo de ser julgado, que é muito comum. O medo de ser julgado é um medo que aprisiona muitas pessoas, seja no trabalho, nos relacionamentos, na vida doméstica, em qualquer circunstância. Tem muitas pessoas que têm medo de serem julgadas, então elas evitam se expor, elas evitam opiniões, elas evitam se posicionar em determinadas situações da vida porque ela tem muito medo de ser criticada, de ser exposta, de enfim, né? Então o medo muitas vezes ele paralisa o ser humano. Como você lida com o medo diante de ser julgado? É exatamente o que eu estava falando, entendeu? A maioria das pessoas, muitas pessoas, têm muito medo de serem julgadas.
E o julgamento ele acaba sendo mais maléfico do que o próprio medo. O julgar o ser humano, ele é às vezes muito mais prejudicial ao ser humano que você está julgando do que o medo que ele sente de ser julgado. Entendeu? Então, por isso que ele já fica ansioso, ele não quer ser julgado. A sensação que ele vai sentir de ele sendo julgado é muito pior do que o medo. Então, ele prefere sentir o medo. O medo faz com que ele não faça para não ser julgado. Então, é interessante isso, né? É preciso ter coragem para vencer o medo. Na psicanálise, a pessoa que é extremamente insegura e o medo bloqueia a vida dela, ela aprende a equilibrar essa situação e aprende a conviver com esse medo que ela tem, né? E com isso ela consegue organizar melhor a vida dela. O medo no trabalho ele é extremamente prejudicial, o medo de perder o emprego, o medo, enfim, né? O ser humano ele convive com medo diariamente, né? Mas quando ele se torna doentio, a vida ela para, ela se prende, ela fica aprisionada e você não avança, porque você passa a ter medo de tudo. Você assiste uma televisão, a imprensa usa muito essa técnica, né, de explorar o medo para se ter atenção, né? Então eu popularizo o medo, eu deixo muita gente com medo para que elas, ao tempo inteiro, elas estejam olhando para mim. Né? Então a imprensa ela usa demais essa técnica, né? E as pessoas, aqueles que são mais sensíveis, digamos assim, eles acabam fortalecendo esse medo. Como você cultiva coragem para situações desconhecidas? À medida que você vai se encorajando, que você vai criando coragem para enfrentar os desafios da vida, a tendência é que você aprenda a controlar os seus medos, né? E você aprenda a dominar a situação. Entendeu? Isso é extremamente importante para o dia a dia da sua vida, principalmente em ambiente de trabalho, relacionamento conjugal, familiar. É extremamente importante que você aprenda a dominar o seu medo e aprenda a ter coragem em determinadas coisas. Como você lida com o medo de ser vulnerável com outras pessoas, né? No ambiente de trabalho, principalmente, isso acontece muito. O medo faz você se tornar vulnerável perante outras pessoas, líderes, chefes, enfim, né? Acaba fazendo com que se torne mais vulnerável, porque aí é uma relação, existe uma dependência econômico-financeira ali na situação e a pessoa ela acaba ficando com medo, muitas vezes.